Se aveste não, meu povo, que eu vou contar uma história que aconteceu quando o sertão era mais bravo e a lei era a do mais ligeiro. Chegue mais perto, ajeite o banco na calçada e escute com atenção. E se vocês gostam dessas histórias de cangaço, já deixem aquele like para sempre, o YouTube mandar as melhores para vocês. Se inscrevam no canal e comentem aí de onde estão me assistindo. Agora vamos à história. Era dia de feira na cidadezinha de Santo Antônio das Grotas. Um lugarejo espremido entre serras peladas onde o sol nascia rachando e o vento soprava quente que nem bafo de fornalha. O povo já acordara cedo, quando a madrugada ainda estava fresca, e os galos cantavam sua última cantoria antes do solzão castigar. Na praça de chão batido, as barracas de feira se espalhavam que nem formiga depois da chuva. Tinha rapadura cortada em quadradinho, queijo de coalho fresquinho pingando soro, farinha de mandioca branquinha que nem algodão e cachaça da boa guardada em garrafão de vidro grosso. O povo matuto vinha de longe, uns a pé, outros montados em jumento magricela, alguns poucos de cavalo, carregando nos alforjes o que a terra seca dava. Milho rachado, feijão miúdo e algodão colhido com sacrifício. Mas naquela manhã, o clima estava diferente. Pesado que nem nuvem de chuva que não chega nunca. O motivo era um só. Coronel Ramiro Bastos tinha aparecido na vila. Ramiro era homem de posses, dono de fazenda grande que se esparramava léguas e léguas pela Caatinga. Usava terno branco de linho engomado, chapéu panamá de aba larga e botinas de couro lustrado que reluziam mais que moeda nova. No bolso do colete, um relógio de ouro pesado tilintava a cada passo, marcando o tempo que era só dele. Na cintura, um revólver cromado, cabo de madrepérola, arma de gente importante que não suja a mão com trabalho de pobre. O coronel não vinha à feira para comprar nada. Ele vinha para mostrar quem mandava ali. E naquela manhã, estava mais carrancudo que de costume, os olhos pequenos brilhando feito brasa mal apagada. Perto da igreja de Taipa, onde ficava o cruzeiro de madeira carcomida, Ramiro parou diante de 3 vaqueiros que descansavam na sombra rala de um juazeiro. Os homens tiraram o chapéu logo que viram o patrão se aproximar, mas isso não bastou para amansar a fera. "Então é assim que vocês trabalham, seus vagabundos?" A voz do coronel cortou o ar quente feito chicote estrondando. "Enquanto meu gado morre de sede no pasto, vocês ficam aqui de prosa na sombra?" "Mas coroné", gaguejou o mais velho, um cabra queimado de sol chamado Zé Pequeno, "a gente só veio buscar mantimento pro mês." "Mentira!" berrou Ramiro, e o som ecoou nas paredes da igrejinha. "Vocês vieram é pra vagabundagem, pra encher a cara de cachaça e contar vantagem pros outros." O povo da feira parou tudo o que estava fazendo. Mulher que mexia rapadura na panela de cobre deixou a colher de pau suspensa no ar. Menino que brincava com peão de madeira ficou quietinho no canto. Até o padre que passava pela porta da igreja fez o sinal da cruz e sumiu para dentro. Ramiro puxou uma nota amassada do bolso e jogou na poeira, bem aos pés dos vaqueiros. "Peguem essa mixaria e saiam da minha frente. E se eu souber que pararam em boteco pelo caminho, vocês não pisam mais nas minhas terras." Os 3 homens abaixaram a cabeça, pegaram a nota suja e se foram de cabeça baixa, sumindo pela estrada de chão que levava de volta à fazenda. O coronel ficou ali plantado, peito estufado, esperando que alguém ousasse olhar torto para ele, mas ninguém se atreveu. O silêncio desceu na feira que nem manta pesada, só quebrado pelo barulho distante de algum jumento roncando e pelo vento quente que balançava as folhas secas do juazeiro. Foi quando se ouviu, vindo da estrada empoeirada, o barulho de casco de cavalo batendo no chão duro. Um barulho cadenciado, firme, de quem não tem pressa mas também não tem medo. O coronel virou o rosto na direção do som, franzindo o senho. Alguma coisa no ar mudou. O próprio vento pareceu parar de soprar. E foi assim que começou aquela história que o sertão conta até hoje, quando a lua nasce cheia e o povo se junta na calçada para remexer memórias antigas. O som do galope foi crescendo, firme e pausado, até que uma nuvem de poeira vermelha apareceu na curva da estrada. E por trás da poeira, como se fosse a aparição saída das profundezas da Caatinga, surgiu ela.
Isabel da Serra Brava montava um cavalo castanho, forte e bem cuidado, que pisava com elegância mesmo na terra rachada. Mas não era a montaria que chamava a atenção. Era a mulher que cavalgava. Devia ter seus 20 e poucos anos, morena queimada de sol, cabelos pretos soltos balançando com o vento. O chapéu de couro que usava era enfeitado com medalhas de santos, moedas antigas e pequenos espelhos que faiscavam com a luz. As cartucheiras cruzadas no peito reluziam carregadas de balas novas, e na cintura balançavam duas armas. Um punhal de cabo trabalhado em osso e um revólver de cano comprido. Usava saia de couro curtido que batia nas coxas, blusa de algodão grosso aberta no pescoço deixando ver um crucifixo de prata, e alpercatas gastas de tanto percorrer vereda. No pescoço, um lenço vermelho que dançava com o vento quente, e no pulso, pulseiras de prata que tilintavam a cada movimento. Mas o que mais impressionava era o jeito dela. Montava reta feito vara de pescar, olhar firme e varredouro, boca séria, mas não fechada. Parecia conhecer cada pedra daquele chão, cada espinho da caatinga, cada alma que morava naquelas redondezas. Isabel parou o cavalo bem no meio da praça, a uns 10 passos do coronel. O bicho bufou e bateu o casco no chão, levantando poeira fina que subiu feito oração para os céus. O silêncio que desceu foi de cortar com faca. Todo mundo na feira sabia quem era aquela mulher, a cangaceira que não fazia prisioneiro, que tirava de rico para dar para pobre, que andava pelas grotas mais fundas sem medo de governo nem de volante. Seus feitos corriam de boca em boca. Tinha roubado um comboio de fazendeiro em plena luz do dia. Tinha libertado presos de uma cadeia de cidadezinha vizinha. Tinha distribuído sacos de farinha em época de seca brava. Isabel desceu do cavalo com um movimento só, ligeira feito gato montês. Amarrou as rédeas no tronco do juazeiro e caminhou devagar até a barraca de seu Manoel, o vendedor de farinha. O velhinho tremia que nem folha de catolé, mas ela falou baixinho no ouvido dele e deixou uma moeda de prata na mão trêmula do homem. Para comprar farinha para as crianças da Grota Funda, disse ela, alto o bastante para todo mundo ouvir. Dizem que lá tá faltando pão. O coronel Ramiro ficou parado onde estava, mas os olhos pequenos e malvados não paravam de seguir cada movimento da cangaceira. Conhecia a fama dela, sabia que Isabel da Serra Brava era respeitada no sertão inteiro, e aquilo o irritava mais que picada de marimbondo. Isabel comprou ainda queijo, rapadura e um punhado de balas de goma para o menino órfão, que vivia pedindo esmola na porta da igreja. A cada gesto dela, o povo ia se animando, voltando aos seus afazeres, como se a presença da cangaceira trouxesse de volta a coragem que o coronel tinha pisoteado. Mas Ramiro Bastos não era homem de engolir desfeita. Quanto mais via o respeito que o povo demonstrava por Isabel, mais a raiva subia pela garganta. Aquela mulher estava pisando no seu território, roubando sua autoridade, fazendo com que os matutos esquecessem quem era o verdadeiro dono daquelas terras. Isabel terminou suas compras e voltou para o cavalo. Foi quando amarrava os embrulhos na garupa que sentiu o peso do olhar do coronel cravado nas suas costas. Virou-se devagar, a mão direita descansando naturalmente perto do cabo do revólver. Os dois se encararam por um tempo que pareceu eterno. De um lado, o poder do dinheiro e da terra. Do outro, a força da liberdade e do respeito conquistado na bala. Entre eles, a praça empoeirada onde o povo esperava para ver o que ia acontecer. O vento soprou mais forte, balançando o lenço vermelho de Isabel e a aba do chapéu panamá do coronel. E ali, naquele silêncio carregado de tensão, o destino começou a tecer a trama que mudaria aquela vila para sempre. O coronel Ramiro não conseguia mais engolir aquele desacato. Via como o povo olhava para Isabel com respeito, como as mulheres sorriam discretas quando ela passou perto, como até o padre deu uma espiadinha pela fresta da porta da igreja. Aquilo era mais do que seu orgulho conseguia suportar. Caminhou até a barraca de seu João Barbeiro, onde sempre guardavam uma garrafa de cachaça da boa, e despejou um gole grande na goela. O álcool desceu queimando, mas não queimou tanto quanto a raiva que subia do peito. "Seu João", disse o coronel,
limpando a boca com as costas da mão. Desde quando esta cidade virou pouso de bandido? O barbeiro, homem pequeno e nervoso, quase derrubou a garrafa. Coroné, eu não sei de nada não, senhor. Não sabe, é? Ramiro apontou na direção de Isabel. Então me explique o que é aquela vagabunda fazendo na minha feira, armada feito soldado de volante. A voz dele soou alta o suficiente para todo mundo ouvir. As conversas pararam de novo. O povo olhou para o coronel, depois para Isabel, sentindo o cheiro da desgraça no ar. Isabel terminou de amarrar os embrulhos e se virou para encarar o coronel. Não disse nada, só ficou ali parada, a mão descansando no cabo do revólver, esperando. Ramiro tomou mais um gole e saiu da barraca, caminhando na direção dela. Os passos dele ecoavam na praça silenciosa, e a cada passo, a tensão crescia que nem panela de pressão no fogo alto. É, disse ele parando a uns 5 metros de Isabel. Agora qualquer bandida se acha no direito de entrar na minha cidade, na minha feira, e fazer pouco caso da minha autoridade. Isabel não moveu um músculo, mas os olhos dela brilharam perigosos. Cidade sua, coronel? Pensei que esta terra fosse de Deus e do povo que trabalha nela. A resposta dela veio calma, mas firme, feito tiro certeiro. Alguns matutos murmuraram baixinho, concordando, e foi essa murmuração que fez o coronel perder de vez a compostura. Bandida atrevida, berrou ele, apontando o dedo grosso na cara dela. Mulher que anda armada é coisa do demônio. Não tem honra, não tem vergonha na cara, e eu não vou permitir que pise nas minhas terras. O povo inteiro prendeu a respiração. Estava claro que o coronel tinha bebido demais e falado demais. E todo mundo sabia que Isabel da Serra Brava não era mulher de engolir desfeita. Isabel deu um passo na direção dele, devagar, como onça que encontrou a presa. Suas terras, coronel? E quem foi que lhe deu o direito de ser dono do que Deus fez para todos? O direito do meu dinheiro, gritou Ramiro batendo no peito. O direito das minhas escrituras, o direito do meu poder. E uma vagabunda como você não vai me dar lição de moral. Foi quando Isabel sorriu. Não era sorriso de alegria, era o sorriso perigoso de quem já decidiu como a conversa ia terminar. Coronel, disse ela, a voz baixa, mas que chegou em cada ouvido da praça. O senhor tá bebido e tá falando besteira. Melhor parar por aqui, antes que se arrependa. Mas Ramiro estava cego de ódio e cachaça. Puxou o revólver cromado da cintura e apontou para o chão, bem perto dos pés de Isabel. Eu mando você sair da minha cidade agora. Monta nesse cavalo e some daqui. Se em 5 minutos você ainda estiver na minha vista, eu mesmo vou te ensinar o lugar de mulher. A praça virou num cemitério de silêncio. Nem passarinho teve coragem de piar. O povo se afastou devagar, procurando abrigo atrás das barracas e nas portas das casas. Até o padre sumiu para dentro da igreja e trancou a porta. Isabel olhou para o revólver do coronel, depois para o rosto vermelho dele, depois para o povo que esperava escondido. E então fez uma coisa que ninguém esperava. Riu. Uma risada baixa, de quem conhece o valor das coisas e não se impressiona com bravata de homem bebido. Coronel, disse ela, ajeitando o chapéu na cabeça. O senhor quer mesmo fazer isso? Aqui, na frente de todo mundo? Porque uma vez que a coisa comece, não tem mais volta. Ramiro cerrou os punhos. A cachaça, o orgulho ferido e a raiva de ter sua autoridade questionada por uma mulher se misturaram numa fúria cega. 5 minutos, berrou ele. E se você não sair, eu mesmo vou te botar para correr feito cachorro com o rabo entre as pernas. Isabel suspirou, como quem lamenta o destino dos tolos. Ajeitou as cartucheiras no peito, conferiu o revólver na cintura e olhou mais uma vez para o coronel. Então que seja feita a vontade de Deus, disse ela. Mas lembre-se, foi o Senhor que quis assim. E ali, naquela praça empoeirada, com o sol a pino rachando a terra e o vento quente carregando o cheiro de poeira e suor, começou o duelo que o sertão jamais esqueceria. O tempo pareceu parar feito relógio quebrado. O sol batia a pino, quente que nem ferro em brasa,
e nem uma folha do juazeiro se mexia. Na praça de Santo Antônio das Grotas, duas figuras se encaravam como se fossem as únicas pessoas no mundo. Coronel Ramiro empunhava o revólver cromado, o cabo de madrepérola reluzindo na luz. As mãos dele tremiam um pouco. Podia ser o nervoso, podia ser a cachaça, ou podia ser que lá no fundo ele soubesse que tinha se metido numa enrascada danada. Isabel da Serra Brava estava plantada no chão feito pé de mandacaru, firme e inabalável. Não tinha puxado a arma ainda, mas a mão direita descansava naturalmente perto do cabo do revólver, pronta feito mola de ratoeira. Do lado de lá das barracas, o povo espiava com medo e curiosidade. Mulher rezava baixinho, homem segurava a respiração, menino pequeno se escondia atrás da saia da mãe. Todo mundo sabia que aquilo não era mais briga de feira, era duelo de morte. O primeiro a quebrar o silêncio foi o coronel. Última chance, bandida. Monte nesse cavalo e suma da minha vista. Isabel não respondeu com palavras. Só inclinou ligeiramente a cabeça, como quem diz, se é assim que você quer. E num movimento tão rápido que foi quase invisível, puxou o revólver da cintura. O primeiro tiro do coronel veio antes, mais apressado demais. A bala silvou pelo ar e foi se enterrar no tronco do juazeiro, arrancando uma lasca de casca que voou longe. Isabel nem se moveu. Tinha visto a intenção no olho dele antes mesmo do dedo apertar o gatilho. A resposta dela veio meio segundo depois. Um estampido seco que ecoou pelas serras ao redor, fazendo o bando de bem-te-vi voar assustado. A bala passou tão perto do ouvido do coronel que ele sentiu o vento quente do chumbo na pele. "Oxente!" gritou alguma mulher de longe. Começou a guerra. Ramiro atirou de novo, desta vez mais calmo, mirando o peito da cangaceira. Mas Isabel tinha se movido para a esquerda, girando o corpo feito dançarina, e a bala só acertou o ar quente onde ela tinha estado. O revólver dela falou outra vez. Bang! A bala arrancou o chapéu panamá da cabeça do coronel e foi se perder na parede da igreja, deixando um buraco redondo na taipa branca. Era como assistir a uma dança mortal. Os dois se moviam pela praça empoeirada, procurando ângulo, procurando vantagem, cada um tentando adivinhar o próximo movimento do outro. Poeira subia com cada passo, e o cheiro de pólvora queimada começou a se espalhar no ar parado. Ramiro se abrigou atrás de uma carroça carregada de milho e disparou por cima das espigas. Isabel rolou atrás da bica d'água de pedra que ficava no centro da praça e devolveu o tiro, fazendo lasca de madeira voar da carroça. "Sai daí, sua covar!" Começou a gritar o coronel, mas teve que se jogar no chão quando outra bala passou raspando. O povo assistia àquilo tudo com uma mistura de terror e fascinação. Nunca tinham visto nada igual. Uma mulher enfrentando um coronel de igual para igual, bala por bala, coragem por coragem. Isabel saltou de trás da bica e correu curvada até a barraca de seu Manuel, que tinha virado a mesa de farinha e se escondido atrás. O coronel tentou acompanhar ela com a mira, mas ela era ligeira demais, saltando feito preá perseguido por cachorro. Mais 2 tiros dele, mais 2 dela. A feira virou campo de batalha, com sacos de farinha furados espirrando pó branco, melado de rapadura escorrendo de panela furada por bala perdida, e galinha cacarejando desesperada correndo de um lado para o outro. Foi quando aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma bala de Isabel acertou em cheio o relógio de bolso do coronel, que tinha saído da algibeira na correria. O relógio voou longe, caiu na poeira e ficou lá parado. Os ponteiros marcando a hora exata em que o tempo parou de correr para o coronel Ramiro Bastos. Ele olhou para o relógio despedaçado, depois para a cangaceira, e pela primeira vez, desde que tudo começou, sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com medo comum. Era o pressentimento de que tinha acordado uma fera que não conseguiria domar. Mas o orgulho era mais forte que o bom senso. Recarregou o tambor do revólver com as mãos trêmulas e continuou atirando, cada vez mais desesperado, cada vez mais impreciso, e as balas foram diminuindo, uma por uma, enquanto o sol continuava rachando o céu e a poeira continuava subindo, misturada agora com fumaça de pólvora e suor de gente
que sabia que estava assistindo ao fim de uma era. A fuziladeira já durava uns 15 minutos, e a praça de Santo Antônio das Grotas parecia campo depois de guerra. Barraca derrubada, saco de farinha estourado espirrando pó branco, panela de melado virada, galinha morta estendida perto da bica d'água. O cheiro de pólvora queimada misturado com poeira subia para o céu sem nuvem. Isabel da Serra Brava e o coronel Ramiro Bastos continuavam no seu jogo de morte, cada um entrincheirado do seu lado da praça. Ela atrás da base de pedra da bica, ele protegido pela carroça de milho, que agora estava mais furada que peneira velha. O que impressionava o povo escondido nas casas era que nenhum dos dois mostrava sinal de recuar. Era orgulho contra orgulho, teimosia contra teimosia, num duelo que parecia não ter fim. Ramiro checou o tambor do revólver. Restavam 4 balas. Limpou o suor da testa com a manga do paletó branco, que já não era mais tão branco assim, sujo de poeira e respingos de melado de rapadura. "Isabel!" gritou ele, a voz rouca de tanto berrar. "Você não tem para onde correr. Entregue as armas e eu deixo você ir embora." A resposta dela veio na forma de uma bala que arrancou uma espiga de milho bem perto da cabeça dele. "Coronel, o senhor que se entregue. Ainda dá tempo de sair dessa com vida." Mas Ramiro Bastos não era homem de se entregar, principalmente para uma mulher. Tinha passado a vida inteira mandando e desmandando, humilhando quem tinha menos poder, pisando em cima de quem não podia revidar. A ideia de se dobrar diante de uma cangaceira, na frente do povo que sempre o temeu, era pior que a própria morte. "Nunca!" berrou ele, e saiu de trás da carroça disparando. 1, 2, 3 balas. Todas erraram o alvo, porque a ira tinha tomado conta da mira. Isabel aproveitou a distração e saltou de trás da bica, correndo curvada até um monte de lenha que ficava perto da casa de Dona Maria Rezadeira. No caminho parou, se virou e devolveu 2 tiros certeiros que fizeram o coronel mergulhar de volta pro abrigo. Agora restavam 2 balas no revólver dele, 4 no dela. E ambos sabiam disso. Foi quando Ramiro teve uma ideia que achava esperta. Gritou alto para que todo mundo ouvisse: "Povo de Santo Antônio, vocês vão deixar uma bandida tomar conta da cidade de vocês? Vão deixar essa vagabunda sem lei mandarem gente de bem? Esperava que alguém viesse ajudar, que pelo menos um dos homens pegasse uma espingarda ou um facão para dar uma força. Mas o que aconteceu foi bem diferente." "Deixa ela, coroné!" gritou a voz de Dona Francisca da Venda. "A moça não fez mal a ninguém." "É verdade!" berrou seu Zé Carpinteiro. Quem começou a confusão foi o senhor. O coronel não acreditava no que estava ouvindo. O mesmo povo que sempre baixou a cabeça diante dele, agora estava do lado da cangaceira. Aquilo foi como punhal no orgulho, mais doloroso que qualquer ferimento de bala. Isabel ouviu também, e pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu de verdade. Não era sorriso de deboche, era de quem sabia que estava lutando do lado certo. "Viu só, coronel?" gritou ela. "O povo não é seu. Nunca foi. O senhor sempre confundiu medo com respeito." Ramiro ficou cego de raiva. Saiu do abrigo atirando as 2 últimas balas, uma atrás da outra, sem nem mirar direito. Uma passou longe, a outra arrancou um cavaco do monte de lenha, onde Isabel estava escondida. Quando o estalo seco do percussor batendo no vazio ecoou pela praça, um silêncio pesado desceu sobre tudo. O coronel olhou para o revólver vazio, depois para a cangaceira, e pela primeira vez sentiu o gosto amargo do desespero. Isabel ainda tinha balas, podia acabar com tudo ali mesmo, mas em vez de atirar, levantou devagar de trás da lenha, o revólver apontado para o chão. "Coronel", disse ela, a voz carregada de uma tristeza que vinha lá do fundo da alma. "O senhor perdeu, mas eu não vou atirar num homem desarmado. Pegue sua cartucheira e recarregue essa arma. Vamos terminar isso do jeito certo." Ramiro olhou para a cartucheira de couro que trazia na cintura. Ainda tinha uns 10 cartuchos novos, reluzentes. Podia recarregar e continuar o duelo. Mas alguma coisa no jeito dela falar, no respeito que demonstrou mesmo sendo inimiga, mexeu com algum canto esquecido da alma dele. Por um momento, só um momento,
Pensou em baixar a arma e pedir desculpas. Reconhecer que tinha sido injusto, que tinha bebido demais, que tinha falado besteira. Mas o orgulho era mais forte que a razão. As mãos tremeram quando ele abriu o tambor do revólver e começou a recarregar, uma bala de cada vez, o estalo do metal ecoando na praça silenciosa como batida de sino anunciando o funeral. O coronel Ramiro terminou de recarregar o tambor com mãos que tremiam mais que folha de embaúba no vento. 6 balas novas, reluzentes, cada uma carregando a promessa de morte ou salvação. Fechou o tambor com um estalo que ecoou pela praça feito osso quebrando. Isabel esperou paciente, o revólver na mão, mas apontado para o chão. Aquilo impressionou até mesmo os mais velhos que espiavam das janelas. Cangaceira que dava chance para o inimigo se armar, era coisa rara de se ver no sertão. "Pronta, coronel?" perguntou ela, ajeitando o chapéu enfeitado na cabeça. "Pronta é a sua sepultura, bandida", rosnou Ramiro, erguendo a arma. E lá foram eles de novo, numa dança mortal que parecia não ter fim. Desta vez, porém, alguma coisa tinha mudado. Os tiros estavam mais espaçados, mais calculados. Cada bala agora pesava feito ouro no pensamento dos dois. Desperdiçar munição podia significar a diferença entre viver e morrer. O coronel atirou uma vez. A bala silvou perto do ombro de Isabel e foi se enterrar na parede da casa de seu Antônio sapateiro. Ela respondeu na mesma moeda, e o chumbo arrancou uma lasca da carroça onde ele se abrigava. 5 balas para ele, 3 para ela. O sol continuava rachando o mundo, e o suor escorria pelo rosto dos dois combatentes, como se fosse lágrima de quem já sabia como aquilo ia terminar. A poeira vermelha grudava na pele molhada, dando aos dois uma aparência de estátuas de barro saídas de pesadelo. Isabel correu de um abrigo para o outro, ligeira feito gato do mato. O coronel tentou acompanhar ela com a mira, mas a cangaceira conhecia cada truque de sobrevivência que o sertão ensina. Como se mover, quando parar, onde se esconder. Mais 2 tiros de cada lado. Agora eram 3 balas para ele, uma para ela. Foi quando aconteceu o que todo mundo que conhecia duelo já esperava. O momento mais perigoso de qualquer tiroteio. O momento em que a munição começa a acabar de verdade, e cada disparo pode ser o último. Ramiro apertou o gatilho mais uma vez. O estampido ecoou, mas quando a fumaça baixou, Isabel ainda estava de pé, ilesa. A bala tinha passado tão perto que arrancou uma pena do chapéu dela, que voou no ar feito pássaro ferido. 2 balas restavam para ele, uma para ela. O silêncio que desceu sobre a praça era diferente dos outros. Era pesado feito laje de túmulo, carregado da certeza de que a coisa estava chegando ao fim. O povo nas casas mal respirava, temendo que qualquer ruído pudesse quebrar o encanto mortal que envolvia os dois combatentes. Isabel olhou para o revólver na mão, depois para o coronel entrincheirado atrás da carroça despedaçada. Sabia que tinha só um tiro, e que se errasse, não ia ter segunda chance. Mas alguma coisa no fundo da alma dela sussurrava que aquela última bala não seria necessária. Ramiro, suado e desesperado, percebeu que a vantagem tinha virado a favor dele. 2 balas contra uma. As primeiras boas notícias desde que tudo começara. Um sorriso cruel se desenhou no rosto queimado de sol. "Agora vou acabar com você, maldita!" gritou ele saindo do abrigo com um revólver em punho. Isabel não correu. Ficou plantada onde estava, firme feito pé de juazeiro, a arma apontada para o chão esperando. Ramiro atirou. Bang! A bala passou raspando no braço dela, arrancando um fio da blusa de algodão grosso e deixando uma linha vermelha na pele morena. Uma bala restava para ele. Uma para ela. O coronel sentiu o coração bater descompassado. Uma bala só. Se errasse, ficaria à mercê da cangaceira, mas se acertasse, voltaria a ser o dono absoluto de Santo Antônio das Grotas. Levantou o revólver com as 2 mãos, mirando com cuidado o peito de Isabel. O dedo encontrou o gatilho, fez pressão devagar, sentindo a resistência da mola. E foi aí que aconteceu. Clique.
O som seco de percussor batendo em cartucho vazio ecoou pela praça como sentença de morte. Ramiro olhou para o revólver com desespero, apertou o gatilho mais uma vez. Clique. A última bala tinha falhado. Pólvora úmida, espoleta defeituosa, cartucho velho, não importava o motivo. O que importava era que o coronel Ramiro Bastos estava desarmado no meio de uma praça empoeirada, diante de uma cangaceira que ainda tinha uma bala no tambor. Isabel ergueu devagar o revólver, apontando para o peito do homem que tinha começado aquela guerra toda. O cano da arma brilhou no sol como o olho de cobra peçonhenta. Agora acabou, coronel, disse ela, a voz baixa, mas que chegou em cada canto da praça. Acabou mesmo. O povo prendeu a respiração, esperando o estampido final. Mas ele não veio. Em vez disso, Isabel fez algo que deixou todo mundo boquiaberto. Baixou a arma e jogou longe, na poeira vermelha da praça. Não, disse ela. Não vai ser assim. Não vai acabar com um tiro nas costas nem numa execução covarde. Se é para terminar, vai terminar do jeito que tem que ser. E foi então que ela puxou o punhal da cintura, a lâmina reluzente faiscando na luz crua do meio-dia. Ramiro olhou para a faca dela, depois para a própria bota, onde guardava uma adaga que carregava desde os tempos de moço. Por um momento, pensou em se render, em pedir perdão, em acabar com aquela loucura toda. Mas o orgulho era mais forte que a razão. Curvou-se e puxou a lâmina da bota, uma adaga de cabo preto, afiada que nem língua de cobra. E ali, no meio da praça de Santo Antônio das Grotas, com o sol a pino e o povo assistindo das janelas, começou a parte mais braba do duelo. A parte que o sertão chamaria para sempre de "quando a bala acabou e começou o pior". A praça de Santo Antônio das Grotas virou arena de gladiador romano. De um lado, Isabel da Serra Brava empunhava o punhal de cabo trabalhado, a lâmina faiscando que nem raio partido ao meio. Do outro, Coronel Ramiro segurava a adaga de cabo preto, a ponta afiada prometendo morte rápida. Entre eles, só poeira vermelha, silêncio de cemitério e o peso do destino que pairava no ar quente feito abutre esperando o defunto. O povo das casas se espremeu nas janelas, alguns subindo em caixote para ver melhor o que estava acontecendo. Era história para contar para os netos, o dia em que a lei do revólver virou lei da faca, e o poder de coronel enfrentou a coragem de cangaceira no aço frio. Isabel circulou devagar ao redor do coronel, os pés descalços fazendo barulho quase nenhum na terra seca. Os olhos dela não saíam dos olhos dele, lendo cada movimento, cada intenção, cada piscar que pudesse denunciar o ataque. Ramiro tentava acompanhar o movimento dela, mas já estava cansado do tiroteio, suando que nem boi no matadouro. O terno branco grudava no corpo, as botinas lustradas estavam empoeiradas, e o cabelo bem penteado agora parecia ninho de bem-te-vi depois da ventania. "Ainda dá tempo, coronel", disse Isabel sem parar de circular. "Pode baixar essa faca e pedir desculpas ao povo. Pode sair daqui com vida." "Jamais!" rosnou Ramiro, girando para acompanhar ela. "Prefiro morrer a me humilhar diante de uma bandida." "Então que seja", suspirou Isabel. "Mas saiba que não foi eu quem escolheu. O primeiro ataque veio dele." Ramiro avançou com a adaga em riste, tentando cravar a lâmina no peito da cangaceira. Mas Isabel tinha reflexo de gato montés. Desviou para o lado e passou a faca dela bem perto das costelas dele, rasgando o tecido do paletó, mas sem tocar na carne. Os dois se afastaram, circulando de novo, medindo um ao outro feito duelista experiente. "A senhorita é ligeira", admitiu o coronel respirando pesado. "Mas ligeireza não ganha de experiência." "Experiência humilhando o pobre indefeso não vale nada aqui", retrucou Isabel. "Aqui vale coragem e justiça." Desta vez foi ela quem atacou. Saltou para frente num movimento que foi quase dança, a lâmina cortando o ar em semicírculo. Ramiro recuou, mas não foi ligeiro o suficiente. A ponta da faca dele abriu um corte superficial no braço esquerdo, fazendo sangue fresco pingar na poeira. Primeira marcação.
murmurou algum velhinho de longe, acompanhando o duelo como se fosse briga de galo. O cheiro de sangue no ar mudou alguma coisa nos dois combatentes. Era como se a coisa toda tivesse se tornado mais real, mais definitiva. Não era mais teatrinho de feira. Era luta de vida ou morte mesmo. Ramiro passou a mão no corte, olhou para o sangue nos dedos e sentiu uma raiva fria subir do fundo do peito. Avançou de novo, desta vez com mais cuidado, tentando encurralar Isabel contra a parede da igreja. Ela percebeu a manobra e não deixou ser encurralada. Desviou para o lado, saltou por cima de um caixote de feira derrubado e saiu por outro ângulo, sempre mantendo distância segura. "Para de correr, covarde!" gritou o coronel, já perdendo a paciência. "Não tô correndo", respondeu Isabel sem perder a calma. "Tô escolhendo a hora certa." E foi aí que ela escolheu mesmo. Fingiu tropeçar num saco de farinha rasgado, se desequilibrou de propósito. Ramiro viu a chance e avançou feito onça faminta, a adaga buscando o pescoço dela. Isabel esperou até o último segundo. Quando a lâmina dele estava quase tocando a pele, ela rolou para o lado e contra-atacou numa só movimentação fluida. O punhal dela encontrou carne. Um grito de dor cortou o ar da praça. Ramiro cambaleou para trás, a mão esquerda apertada contra o lado direito da barriga, onde um corte profundo sangrava através dos dedos. "Segunda marcação", disse Isabel sem comemorar. E desta vez pegou fundo. O coronel olhou para o próprio sangue pingando na poeira e pela primeira vez desde que tudo começara sentiu o gelo da morte batendo na porta. Aquela mulher não estava brincando. Era guerreira de verdade, que sabia lutar, que sabia matar. Mas mesmo ferido, mesmo sangrando, o orgulho dele não permitia desistir. Apertou o ferimento com uma mão e continuou segurando a adaga com a outra. Não acabou ainda. Resmungou, cuspindo saliva misturada com sangue. "Enquanto eu tiver força nas mãos, essa luta continua." Isabel olhou para ele com algo que parecia pena. "Coronel, o senhor já perdeu. Pare com isso antes que seja tarde demais." "Tarde demais foi quando você pisou na minha terra", respondeu Ramiro, e avançou mais uma vez. Mas agora estava mais lento, mais previsível. O ferimento na barriga roubava a força dos movimentos, e o sangue que escorria dificultava a concentração. Isabel desviou fácil do ataque e desta vez não contra-atacou. Só ficou ali, esperando. Era como se ela soubesse que o próprio corpo do coronel ia terminar o que ela tinha começado. E ali, no meio da praça empoeirada, com o sol testemunhando e o povo assistindo, o duelo entrou na sua fase final, a mais cruel, a mais definitiva, aquela que separaria para sempre os vivos dos mortos em Santo Antônio das Grotas. O sangue do coronel Ramiro pingava na poeira vermelha, cada gota fazendo uma pequena mancha escura no chão rachado. Ele cambaleava feito bêbado perdido na feira, a mão esquerda pressionando o ferimento na barriga enquanto a direita ainda agarrava a adaga com força de desespero. Isabel da Serra Brava não atacava mais. Ficava ali plantada, o punhal solto na mão, observando o homem que escolhera o caminho da destruição. Nos olhos dela não havia sede de sangue. Havia uma tristeza profunda, como de quem vê um destino se cumprindo contra toda a razão. "Coronel", disse ela, a voz baixa mas firme, "isso ainda pode parar. O senhor está ferido, perdendo sangue. Largue essa faca e vamos cuidar desse corte antes que seja tarde." Ramiro ergueu a cabeça, os olhos vidrados de dor e teimosia. "Bandida do inferno. Você acha que eu vou me render? Que vou dar o braço a torcer para uma vagabunda como você?" "Não é questão de se render", respondeu Isabel. "É questão de não morrer à toa." "Morrer à toa?" Uma risada amarga saiu da garganta do coronel. "A única coisa à toa aqui é você pensar que pode pisar no meu território e sair impune." Foi quando aconteceu algo que mudou o tom da conversa inteira. Do ferimento na barriga de Ramiro, o sangue começou a sair mais rápido, escorrendo entre os dedos dele apesar da pressão que fazia com a mão. Era sinal de que a faca tinha tocado alguma coisa importante lá dentro. O coronel sentiu as pernas bambear. Apoiou-se numa das estacas que sustentavam a barraca de seu Manuel,
deixando uma marca vermelha na madeira seca. Sabe o que me dói mais, cangaceira? Disse ele, engolindo sangue que subia na garganta. Não é nem esse ferimento. É ver que o povo desta cidade, o povo que sempre me respeitou, está do seu lado. Isabel olhou ao redor. Pelas janelas, portas e frestas, dezenas de pares de olhos acompanhavam o duelo. E era verdade. Nas expressões do povo não havia pena pelo coronel. Havia, isso sim, uma satisfação contida, como de quem via finalmente a justiça sendo feita. O senhor confundiu medo com respeito à vida toda, disse Isabel. Achou que mandar e humilhar era a mesma coisa que liderar e proteger. E você? Ramiro cuspiu uma cusparada com sangue na poeira. O que é que você fez além de roubar e matar? Que proteção é essa que você oferece? Eu nunca roubei de quem não tinha, respondeu Isabel firme. Nunca humilhei trabalhador honesto. Nunca usei meu poder para pisar em cima de quem não podia se defender. Poder? O coronel tentou rir, mas saiu mais um gemido. Que poder tem uma bandida sem lei, sem terra, sem família? O poder de olhar no espelho sem sentir vergonha, disse Isabel. O poder de dormir com a consciência limpa. O poder de saber que quando eu morrer, o povo vai sentir saudade, não alívio. As palavras dela acertaram Ramiro mais fundo que qualquer faca. Porque ele sabia, lá no fundo da alma ferida, que ela estava certa. Quantas vezes tinha humilhado gente inocente? Quantas vezes tinha usado o medo como ferramenta de controle? Quantas lágrimas de mãe e suor de pai estavam nas moedas de ouro do seu cofre? Mas o orgulho é bicho teimoso, que morre agarrado ao pescoço do dono. Filosofia de bandida, rosnou ele tentando se endireitar. No fim você é só mais uma criminosa que vai morrer no mato, esquecida por Deus e pelos homens. Pode ser, concordou Isabel, mas pelo menos vou morrer sabendo que lutei do lado certo. O coronel Ramiro fez força para levantar a adaga mais uma vez. As mãos tremiam, a vista escurecia nas bordas, mas a teimosia ainda era mais forte que o corpo ferido. Vem terminar isso, murmurou ele, cambaleando na direção dela. Isabel suspirou fundo. Sabia que não adiantava mais conversa. O homem tinha escolhido morrer de pé a viver de joelhos, e ela não podia negar esse direito a ninguém, nem mesmo a um inimigo. Empunhou firme o punhal e disse: Se é assim que tem que ser, coronel, que Deus tenha misericórdia da sua alma. E foi aí que começou a parte final do duelo, aquela que o sertão guardaria na memória como o momento em que o pior se mostrou de verdade. Porque nem sempre o pior é morrer. Às vezes, o pior é ver um homem destruir a própria vida por não conseguir dobrar o joelho da soberba. Os dois combatentes ficaram parados um diante do outro, separados por menos de 3 metros de poeira vermelha e décadas de mundos diferentes. Isabel da Serra Brava, firme feito rocha da serra, o punhal reluzindo na mão morena. Coronel Ramiro Bastos, cambaleando feito folha seca, mas ainda agarrado à adaga como se ela fosse a única coisa que o separava da humilhação total. O sangue dele continuava pingando, fazendo pequenas crateras na terra seca. O som era quase hipnótico. Plique, 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 marcando o tempo que restava naquele duelo que tinha virado muito mais que briga de feira. Sabe de uma coisa, cangaceira? Disse o coronel, a voz rouca de dor e cansaço. Você quer saber qual é a minha verdade? A minha verdade é que mulher que anda armada é aberração da natureza. É coisa contra Deus e contra os homens. Isabel não se moveu, mas os olhos dela brilharam perigosos. Continue falando, coronel. Deixe sair tudo que tem no peito. Mulher, continuou Ramiro, apoiado na estaca da barraca. Foi feita para servir, para obedecer, para cuidar de casa e parir filho. Não foi feita para andar pelo mato feito bicho selvagem, matando e roubando. É mesmo? A voz de Isabel ficou mais baixa, mais perigosa. E quem foi que decidiu isso? O senhor?
Deus decidiu, berrou o coronel com força que não parecia ter no corpo ferido. Está na Bíblia, está na natureza. O homem manda, a mulher obedece. E eu não vou aceitar que uma aberração como você venha a ensinar lição de moral para mim. Um murmúrio baixo correu pelas janelas onde o povo assistia. Algumas mulheres se entreolharam, reconhecendo nas palavras do coronel o mesmo desprezo que sofriam em casa, caladas, engolindo humilhação feito remédio amargo. Isabel deu um passo à frente. Coronel, o senhor quer saber qual é a minha verdade? A minha verdade é que eu nasci numa família onde o pai batia na mãe todo santo dia, onde meu irmão mais velho vendia as irmãs para os fazendeiros ricos em troca de cachaça. Outro passo à frente. A minha verdade é que eu vi minha mãe morrer de pancada aos 30 anos de idade. Vi minhas irmãs serem tratadas feito gado, compradas e vendidas feito saca de farinha. Mais um passo. E sabe o que eu aprendi com isso tudo, coronel? Aprendi que respeito não é coisa que se ganha de nascença. É coisa que se conquista. E que mulher que não sabe se defender vira capacho de homem sem vergonha. O coronel tentou recuar, mas as pernas não obedeceram direito. Isso não justifica você virar bandida? Justifica sim. A voz de Isabel ecoou pela praça inteira. Justifica eu pegar em arma. Justifica eu não aceitar ser pisoteada. Justifica eu mostrar para homem como o senhor que mulher também tem direito de escolher o próprio destino. Direito. Ramiro cuspiu mais sangue. Que direito tem uma criminosa de falar em direito? O mesmo direito que o senhor tem de ser coronel sem ter coragem, de mandar sem ter sabedoria, de humilhar sem ter motivo. Isabel parou bem perto dele agora. A diferença é que eu conquistei meu lugar no fio da faca. O senhor herdou o seu no berço de ouro. Foi quando aconteceu algo inesperado. O coronel Ramiro, cambaleando de dor e perdendo sangue, começou a chorar. Não era choro de medo. Era choro de quem estava vendo, pela primeira vez na vida, o quanto tinha sido pequeno, covarde e injusto. Eu não queria que fosse assim, murmurou ele, as lágrimas misturando com suor e sangue no rosto sujo de poeira. Eu só queria manter meu lugar, manter as coisas como sempre foram. E por que sempre foram assim, coronel? Perguntou Isabel, baixando um pouco o punhal. Por que é que tinha que continuar sendo? Ramiro não soube responder. Pela primeira vez na vida não tinha resposta pronta, não tinha justificativa fácil. Só tinha o peso de décadas de injustiça nos ombros e o gosto amargo do sangue na boca. Porque eu tive medo, admitiu finalmente, a voz quase sumindo. Medo de perder o poder. Medo de virar igual ao povo que eu pisava. Medo de não ser ninguém. Isabel olhou nos olhos dele e viu, pela primeira vez, não o coronel orgulhoso e cruel, mas o homem pequeno e assustado que se escondia atrás da farda do mando. Coronel, disse ela com uma gentileza que surpreendeu até ela mesma. Nunca é tarde para mudar. Ainda dá tempo de pedir perdão, de tentar consertar o que fez de errado. Por um momento, só um momento, pareceu que Ramiro ia largar a adaga, que ia se ajoelhar ali mesmo, na frente de todo mundo, e pedir desculpas pelos anos de tirania. Mas o orgulho é bicho teimoso, que prefere arrastar o dono pro inferno a deixar ele pedir perdão. Não, sussurrou o coronel, apertando de novo o cabo da adaga. Não posso, não consigo. Prefiro morrer a me humilhar. Isabel suspirou, como quem lamenta o destino dos teimosos. Então que seja feita a sua vontade, coronel Ramiro Bastos. Mas saiba que quem está se matando aqui é o senhor mesmo. E preparou o punhal para o golpe final. O sol a pino transformava a praça de Santo Antônio das Grotas numa fornalha ao ar livre. O suor misturado com sangue escorria pelo rosto do coronel Ramiro, deixando riscos vermelhos na pele empoeirada. Isabel da Serra Brava continuava firme, mas algo nos olhos dela tinha mudado. Não era mais raiva que brilhava ali.
Era uma tristeza profunda de quem via um homem se destruindo sozinho. Última chance, coronel, disse ela, erguendo devagar o punhal. Largue essa adaga e peça perdão ao povo. Jure que vai mudar, que vai tratar os trabalhadores com respeito. Ramiro olhou ao redor, para as janelas onde dezenas de pares de olhos o observavam. Ali estava Dona Francisca da Venda, que ele já tinha humilhado por vender fiado para os pobres. Estava seu Zé Carpinteiro, que apanhara dele por se recusar a trabalhar de graça na reforma da igreja. Estava a viúva Maria das Dores, que ele expulsara das terras dela quando o marido morreu devendo. Por um instante, viu nos rostos daquelas pessoas não ódio, mas esperança. A esperança de que talvez, só talvez, aquele dia marcasse o começo de tempos melhores para Santo Antônio das Grotas. Mas quando o coronel abriu a boca, o que saiu não foi pedido de perdão. Jamais, gritou ele com força que parecia brotar das profundezas da teimosia. Eu sou Ramiro Bastos, não me ajoelho diante de ninguém. Muito menos diante de uma o quê, coronel? A voz de Isabel cortou o ar como chicote. De uma puta do cangaço. As palavras saíram como cusparada venenosa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o zumbido de mosca varejeira longe. Isabel ficou parada por uns segundos digerindo o insulto. Depois, um sorriso triste se desenhou nos lábios dela. Pronto, disse ela, quase sussurrando. Agora o senhor cavou a própria cova. O ataque do coronel veio desesperado, impreciso. Ele se jogou para frente com a adaga em riste, tentando cravar a lâmina no peito da cangaceira. Mas o ferimento na barriga tinha roubado velocidade e precisão dos movimentos. Isabel desviou com facilidade e contra-atacou num movimento fluido e certeiro. O punhal dela encontrou as costelas do coronel, deslizou entre os ossos e foi parar no lugar onde o coração bate mais forte. Ramiro parou no meio do movimento, os olhos arregalados de surpresa. Olhou para baixo e viu o cabo de osso trabalhado do punhal saindo do próprio peito. Um fiozinho de sangue escorreu pelo canto da boca. Como é que pode? Murmurou ele, ainda não acreditando. Assim, respondeu Isabel, puxando a lâmina de volta num movimento rápido. O coronel Ramiro Bastos cambaleou para trás, levou a mão ao peito e sentiu o sangue quente escorrer entre os dedos. As pernas não sustentavam mais o peso do corpo, e ele se deixou cair de joelhos na poeira vermelha da praça. Eu era coronel, murmurou ele olhando para o próprio sangue. Eu mandava aqui. Era, concordou Isabel, guardando o punhal na bainha. Agora o senhor não manda mais em ninguém. Ramiro tentou falar mais alguma coisa, mas só saiu sangue da boca. O relógio de ouro que tinha caído no tiroteio marcava meio-dia em ponto, quando o último suspiro do coronel se misturou com o vento quente da caatinga. Foi então que aconteceu algo estranho. Em vez de gritos ou comemoração, o que desceu sobre a praça foi um silêncio respeitoso, quase religioso. Como se o povo entendesse que não estava assistindo a uma vitória, mas ao fim de uma era. Isabel se aproximou do corpo caído e fechou os olhos do coronel com os próprios dedos. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, Ramiro Bastos, e que sua morte sirva de exemplo para quem quiser pisar em cima dos outros. O sangue do coronel se espalhava devagar na poeira, formando uma mancha escura que o sol logo secaria. Mas a marca que aquela morte deixaria em Santo Antônio das Grotas duraria muito mais que qualquer mancha na terra. Do lado de lá da praça, o padre saiu finalmente da igreja, fazendo o sinal da cruz. Algumas mulheres começaram a chorar baixinho. Não de pena do coronel, mas de alívio por saber que os tempos de medo tinham chegado ao fim. Isabel limpou as mãos na saia de couro e caminhou até o cavalo castanho que tinha ficado amarrado no juazeiro durante todo o duelo. O bicho bufou suavemente, como se sentisse que a tempestade tinha passado. Mas antes de montar, a cangaceira se virou mais uma vez para o povo que agora saía das casas e se aproximava timidamente da praça. Povo de Santo Antônio das Grotas, disse ela, a voz clara ecoando entre as casas de taipa.
Hoje vocês viram que ninguém é obrigado a viver de joelhos. Que respeito se conquista, não se impõe pelo medo. Montou no cavalo e ajeitou o chapéu enfeitado na cabeça. Cuidem uns dos outros. Tratem bem as mulheres e as crianças. E lembrem-se, quando a justiça dos homens falha, sempre resta a justiça de Deus. E foi assim, montada no seu cavalo castanho, com o sol testemunhando e o povo acenando, que Isabel da Serra Brava saiu de Santo Antônio das Grotas para nunca mais voltar. Mas a história dela ali estava só começando a ser contada. O corpo do coronel Ramiro Bastos jazia na poeira vermelha da praça, os braços abertos feito cruz, o terno branco agora pintado de vermelho. O sangue dele se misturava com a terra seca, formando uma lama escura que o sol do meio-dia logo cozinharia até virar crosta. Ali, bem ao lado do defunto, o relógio de ouro que tinha voado da algibeira durante o tiroteio continuava fazendo tic-tac, marcando um tempo que já não pertencia mais ao dono. Os ponteiros dourados brilhavam no sol, indiferentes ao fato de que o homem que os carregava por tantos anos tinha virado passado. Isabel da Serra Brava ficou parada ao lado do corpo por uns minutos, não em comemoração, mas numa espécie de respeito pelos mortos que o sertão ensina desde pequeno. Tirou o chapéu da cabeça e murmurou uma oração baixinha, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da alma do coronel, mesmo ele sendo o que era. Descanse em paz, Ramiro Bastos, disse ela, fazendo o sinal da cruz. E que sua morte sirva de lição para os que ficaram. Foi então que o povo começou a sair das casas. Primeiro, os mais corajosos. Seu Manuel da Farinha, Dona Francisca da Venda, o velhinho Antônio Sapateiro. Depois, as mulheres com as crianças no colo. Por último, até o padre apareceu, benzendo-se e murmurando latinada. O que impressionava era o silêncio. Ninguém gritava vitória. Ninguém cuspia no defunto. Ninguém fazia festa. Era como se todos entendessem que tinham acabado de assistir não só à morte de um homem, mas ao fim de um tempo que ninguém sentia saudade. Dona Francisca foi a primeira a falar. Moça, o que é que nós fazemos agora? Como é que fica a cidade sem ele? Isabel guardou o chapéu de volta na cabeça e olhou ao redor, para as caras simples e honestas daquele povo que tinha vivido tantos anos curvado pelo medo. Vocês fazem o que sempre fizeram, respondeu ela. Trabalham, cuidam das famílias, vivem com dignidade. A diferença é que agora ninguém mais vai humilhar vocês por isso. E as terras? Perguntou seu Zé Carpinteiro. E a fazenda? E os vaqueiros? As terras continuam sendo de quem trabalha nelas, disse Isabel. Os vaqueiros que escolham se querem continuar tocando o gado ou se querem plantar para si mesmos. A fazenda? Bem, a fazenda vai virar o que vocês decidirem que ela vire. O povo se entreolhava, ainda meio sem acreditar que estava ouvindo aquilo. Durante décadas, suas vidas tinham sido decididas por um homem só. Agora, de repente, tinham que aprender a decidir por si mesmos. E se os parentes dele vierem cobrar vingança? Perguntou uma mulher jovem, apertando o filho pequeno contra o peito. E se vierem? Respondeu Isabel, a mão descansando naturalmente no cabo do punhal. Vão encontrar um povo que aprendeu a se defender. Vocês viram hoje que tirano não é feito de ferro. É feito de carne e osso, igual a qualquer um. O padre se aproximou do grupo, ainda meio receoso. Dona Isabel, o que fazemos com o corpo? Enterrem ele com respeito, padre, disse Isabel. No cemitério da igreja, com missa e tudo. Não foi homem bom, mas foi homem. E todo homem merece descanso na terra sagrada. E o senhor, padre, acrescentou ela, olhando firme nos olhos do religioso. Aproveite para lembrar o povo, na próxima missa, que Deus não fez uns para serem donos dos outros. Que na frente dele, todos somos iguais. O padre baixou a cabeça, meio envergonhado por ter se escondido na igreja durante todo o duelo. Sim, dona Isabel, vou lembrar. Isabel caminhou até onde estava o relógio de ouro, pegou o objeto e o entregou para Dona Francisca. Venda isso e divida o dinheiro entre as viúvas e os órfãos da cidade. Que pelo menos na morte ele faça algum bem.
A mulher pegou o relógio com mãos trêmulas, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Moça, a gente não sabe como agradecer. Não agradeçam a mim, cortou Isabel. Agradeçam a vocês mesmos, que tiveram coragem de assistir até o fim, que não fugiram quando a coisa ficou feia. Isso mostra que o povo daqui tem fibra. Só estava precisando de alguém para mostrar o caminho. E foi então que aconteceu algo que marcaria para sempre a memória de Santo Antônio das Grotas. Uma por uma, as pessoas do povo começaram a se aproximar de Isabel, não para pedir nada, mas para agradecer. Homens tiravam o chapéu, mulheres faziam reverência, crianças olhavam com admiração para a cangaceira que tinha libertado a cidade. Eu nunca vou esquecer esse dia, disse seu Manuel, com lágrimas nos olhos. O dia em que uma mulher nos ensinou que a gente não precisa viver de joelhos. Isabel sorriu, mas era sorriso triste. Sabia que sua luta estava longe de acabar, que outras cidades, outras injustiças a esperavam pelos caminhos do sertão. Lembrem-se disso quando eu já tiver ido embora, disse ela. Lembrem-se de que a liberdade não é presente que se ganha, é conquista que se defende todo dia. O sol começou a declinar no céu, pintando a praça empoeirada com tons de ouro e vermelho. Era hora de partir. Isabel sabia que não podia ficar muito tempo no mesmo lugar. Os volantes sempre chegavam, mais cedo ou mais tarde. Caminhou até o cavalo castanho, ainda amarrado na sombra do juazeiro. O bicho relinchou baixinho, como se soubesse que a jornada ia continuar. Mas antes de montar, Isabel se virou mais uma vez para o povo reunido na praça. Uma última coisa, disse ela, a voz ecoando entre as casas de taipa. Se alguém perguntar o que aconteceu aqui hoje, contem a verdade. Contem que uma mulher do cangaço veio aqui e mostrou que justiça não tem sexo, que coragem não é privilégio de homem. E se perguntarem seu nome? Gritou uma criança. Isabel montou no cavalo e ajeitou o chapéu enfeitado na cabeça. Digam que foi Isabel da Serra Brava. E que ela disse que toda mulher tem direito de escolher o próprio destino. Esporeou o cavalo e saiu da praça no mesmo galope pausado com que tinha chegado. Mas agora a poeira que subia atrás dela não era só poeira. Era símbolo de liberdade, de mudança, de esperança. E ali, na praça onde jazia o corpo do coronel Ramiro Bastos, começou uma nova era para Santo Antônio das Grotas. Uma era sem medo, sem humilhação, sem gente se curvando diante de quem nasceu com sorte. O relógio de ouro continuou fazendo tic-tac na mão de Dona Francisca, marcando não mais o tempo do morto, mas o tempo dos vivos que tinham aprendido a viver. 3 dias depois da morte do coronel Ramiro Bastos, Santo Antônio das Grotas ainda vivia o clima estranho de quem acorda de um pesadelo longo e não sabe bem como agir na realidade nova. O corpo do coronel tinha sido enterrado no cemitério da igreja, com missa rezada e tudo, mas sem choradeira de parente, porque parente nenhum apareceu para velório. A notícia da morte do coronel se espalhou pelo sertão que nem fogo em caatinga seca, de boca em boca, de feira em feira, de fazenda em fazenda. O povo contava e recontava a história da cangaceira que enfrentou o mandão local e saiu vitoriosa. E como toda história que corre pelo mato, ela foi crescendo, ganhando detalhes, virando lenda. Diziam que Isabel da Serra Brava tinha matado o coronel só com o olhar. Outros juravam que ela tinha usado feitiço de mandinga. Tinha quem garantisse que ela era protegida por Lampião em pessoa. E até quem sussurrasse que era a alma de Santa Guerreira, baixada na terra para fazer justiça. Mas em Santo Antônio das Grotas, quem tinha visto sabia a verdade. E a verdade era mais impressionante que qualquer lenda. Uma mulher sozinha tinha enfrentado o poder de décadas, armada só de coragem e senso de justiça. Foi na manhã do 4º dia que chegaram os volantes. Eram 10 soldados montados, comandados pelo tenente Joaquim Ferreira, homem experiente na caça aos cangaceiros. Tinham vindo seguindo o rastro de Isabel, como faziam sempre que ela deixava marca por onde passava. O tenente reuniu o povo na mesma praça onde tinha acontecido o duelo e começou o interrogatório. Onde está a bandida Isabel da Serra Brava? Sabemos que ela esteve aqui.
O povo se entreolhou, mas ninguém respondeu. Era como se tivessem combinado o silêncio sem precisar conversar sobre isso. Falem logo, berrou o tenente. Esconder cangaceiro é crime contra o governo. Foi quando seu Manuel da Farinha deu um passo à frente, tirando o chapéu da cabeça. Tenente, a moça esteve aqui sim, mas ela já foi embora faz 3 dias. E por que ninguém tentou prender ela? Onde estava a de autoridade local? Seu Manuel apontou para o cemitério da igreja. A autoridade local está ali, tenente. Enterrada. O tenente franziu o senho. Como assim? Coronel Ramiro Bastos morreu no duelo com a cangaceira, explicou Dona Francisca, se juntando ao grupo. Foi ele quem desafiou ela primeiro. Duelo? O tenente não acreditava no que estava ouvindo. Um coronel respeitado morreu num duelo com uma bandida? Respeitado, murmurou o velhinho Antônio Sapateiro. Se o senhor soubesse como ele tratava a gente, não diria isso. O tenente olhou ao redor, percebendo que tinha algo estranho na atitude do povo. Não havia luto pela morte do coronel. Não havia indignação contra a cangaceira. Pelo contrário, havia um alívio mal disfarçado, uma satisfação contida. Vocês estão comemorando a morte de um representante da ordem? Perguntou ele desconfiado. Não estamos comemorando morte nenhuma, tenente, respondeu o padre que tinha chegado na conversa. Mas também não vamos fingir luto por quem nos fez sofrer durante anos. E vocês acham que fizeram bem em deixar a bandida escapar? Foi quando Dona Francisca disse algo que o tenente nunca esqueceria. Tenente, o senhor quer prender quem fez justiça ou quem fez injustiça? Porque se for para prender injustiça, o senhor chegou 3 dias atrasado. Um murmúrio de concordância correu pelo povo reunido. O tenente percebeu que estava diante de algo que nunca tinha visto em tantos anos de sertão. Um povo que tinha perdido o medo, que tinha aprendido a distinguir entre lei e justiça. Para onde ela foi? Insistiu ele, já sabendo que não ia conseguir resposta. Pro lado que o vento leva, tenente, disse seu Zé Carpinteiro. E que Deus a proteja no caminho. O tenente Joaquim Ferreira sabia que não adiantava insistir. Podia até prender alguns dos moradores, espancar outros, queimar algumas casas. Mas sabia também que não conseguiria mais informação nenhuma. Aquele povo tinha fechado fileira em torno da cangaceira e não ia abrir a boca nem sob tortura. Mais importante que isso, ele próprio estava começando a duvidar se Isabel da Serra Brava era mesmo bandida ou se era algo diferente, algo que a lei dos homens ainda não sabia como classificar. Soldados, gritou ele finalmente. Vamos embora. Não tem mais nada para nós aqui. Os volantes montaram e se foram na mesma poeira com que tinham chegado. Mas deixaram para trás uma certeza. A história de Isabel da Serra Brava e do coronel Ramiro Bastos já não pertencia mais a Santo Antônio das Grotas. Pertencia ao sertão inteiro. E o sertão, como sempre fez com suas lendas, ia guardar essa história no coração, para contar nas noites de lua cheia, quando o vento sopra e as almas dos mortos vêm visitar os vivos, porque tem histórias que não morrem com quem as viveu. Tem histórias que viram canto no vento, reza no mato, memória viva que passa de pai para filho até o fim dos tempos. E a história de Isabel da Serra Brava tinha acabado de virar uma delas. 2 semanas depois dos acontecimentos em Santo Antônio das Grotas, Isabel da Serra Brava cavalgava pelas veredas da Serra do Roncador, longe de qualquer povoado, sozinha com seus pensamentos e com o vento que soprava entre as pedras antigas. A cangaceira tinha mudado desde aquele duelo na praça empoeirada. Não era mudança que se visse por fora. Ainda usava o mesmo chapéu enfeitado, as mesmas cartucheiras cruzadas, o mesmo punhal de cabo trabalhado, mas por dentro, alguma coisa tinha se transformado. Pela primeira vez em anos de cangaço, Isabel se perguntava se estava no caminho certo. Se a vida de perseguição e violência era mesmo o único jeito de fazer justiça no sertão. Se não havia outra maneira de lutar contra a opressão dos poderosos. Parou o cavalo numa grota funda, onde uma fonte pequena brotava entre as pedras e formava um poço de água cristalina. Ali, longe de olhos curiosos,
Desmontou e se sentou na sombra de um pé de aroeira para pensar na vida. E agora, Isabel? Disse ela para si mesma, jogando uma pedrinha na água clara. O que é que você vai fazer da vida? A pergunta ecoou entre as pedras sem resposta. Porque pela primeira vez desde que entrara pro cangaço, Isabel não sabia qual era o próximo passo. Durante anos, tinha vivido num só propósito: vingar as injustiças que sofrera, proteger os fracos, tirar de rico para dar para pobre. Mas agora, depois de ver a transformação que uma só ação podia provocar num povo inteiro, começava a sonhar com coisas diferentes. Sonhava em parar numa cidade qualquer, largar as armas, arrumar um trabalho honesto. Sonhava em ter casa própria, quem sabe família, uma vida sem perseguição e sem sangue. Sonhava em envelhecer em paz, contando histórias pros netos em vez de fugindo dos volantes. Mas sabia também que não era assim tão simples. O nome dela já corria o sertão inteiro. Tinha preço na cabeça, cartaz de procurada em todas as delegacias, inimigos que não esqueciam nem perdoavam. Como é que uma cangaceira famosa ia virar mulher comum? Foi quando ouviu o barulho de cascos se aproximando. Isabel saltou de pé, a mão voando pro cabo do revólver. Mas relaxou quando viu que era só um vaqueiro velho, montado num cavalo magricela, que descia a trilha carregando uma trouxa nas costas. "Boa tarde, moça", disse o velhinho tirando o chapéu. "Com licença de passar." "Passe à vontade, seu..." Isabel parou, esperando ele se apresentar. "Zeca do Rio Preto para servir", disse o vaqueiro descendo do cavalo. "E a senhora é Dona Isabel da Serra Brava, se não me engano." Isabel ficou tensa de novo. "Como é que o senhor sabe?" "Oi, a moça", riu o velhinho. "No sertão todo mundo conhece todo mundo, mesmo sem nunca ter visto. E a história da senhora já correu léguas e léguas. A senhora é famosa. E o que é que o senhor pensa dessa fama?" O velho Zeca se aproximou da fonte e encheu a cuia com água fresca. "Eu penso que a senhora é uma mulher corajosa, que fez o que tinha que ser feito. Mas também penso que a senhora está numa encruzilhada, sem saber que rumo tomar." Isabel ficou surpresa com a sabedoria daquele homem simples. "Como é que o senhor sabe?" "Porque eu já fui moço também", disse Zeca, oferecendo a cuia para ela. "Já tive raiva no peito. Já quis mudar o mundo na marra. E aprendi que chega uma hora que a gente tem que escolher entre continuar brigando ou começar a construir." "E o senhor escolheu o quê?" "Escolhi construir. Casei, tive filhos, criei gado, plantei roça. Vivi 70 anos em paz vendo meus netos crescer. E não me arrependo." Isabel bebeu a água e devolveu a cuia. "Mas o senhor nunca foi perseguido pelo governo. Nunca teve preço na cabeça." "É verdade", concordou o velhinho. "Mas a senhora já provou que é mais forte que qualquer perseguição. Agora pode escolher o que fazer com essa força." "E se eu escolher parar? Se eu quiser largar tudo isso e tentar uma vida diferente?" Zeca do Rio Preto sorriu, mostrando os poucos dentes que ainda tinha. "Moça, eu conheço umas terras lá pro lado do Ceará onde ninguém faz pergunta sobre o passado de ninguém. Terras boas para plantar, povo trabalhador, bem longe de delegacia e de volante. O senhor está me oferecendo uma saída?" "Tô oferecendo uma escolha", corrigiu o velhinho. "A escolha que todo guerreiro tem direito de fazer quando a guerra acaba." Isabel olhou para a água da fonte, depois para o céu azul sem nuvens, depois para o horizonte infinito da Caatinga. Pela primeira vez em anos, vislumbrou a possibilidade de uma vida diferente, uma vida sem violência, sem perseguição, sem sangue. "E se eu aceitar essa escolha?" perguntou ela. "O que é que vai acontecer com as outras injustiças? Com os outros coronéis? Com os outros povos que precisam de ajuda?" "Moça", disse Zeca botando a mão no ombro dela num gesto paternal, "a senhora já fez sua parte. Já mostrou que é possível enfrentar a opressão. Já plantou a semente na cabeça do povo. Agora outros vão regar essa semente." Isabel da Serra Brava ficou em silêncio por um longo tempo, pesando as palavras do velho sábio. Sabia que ele estava certo,
que tinha chegado a hora de escolher entre continuar sendo a cangaceira lendária ou tentar ser apenas Isabel, uma mulher que queria viver em paz. Seu Zeca, disse ela finalmente, me conte mais sobre essas terras do Ceará. E ali, na grota funda da Serra do Roncador, com o sol começando a declinar e os passarinhos fazendo sua cantoria vespertina, Isabel da Serra Brava começou a sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde não precisaria mais ser lenda, onde poderia ser apenas mulher. 6 meses depois do duelo na praça de Santo Antônio das Grotas, a cidade tinha se transformado numa coisa que ninguém imaginava possível. As ruas continuavam de chão batido, as casas continuavam de taipa, o sol continuava rachando que nem sempre rachou. Mas o povo tinha mudado. Não havia mais gente de cabeça baixa nas ruas. Não havia mais mulher apanhando de marido na calada da noite. Não havia mais trabalhador aceitando humilhação em troca de trabalho. O medo tinha ido embora junto com o coronel morto, e no lugar dele tinha crescido algo que o povo nunca tinha experimentado antes: a dignidade. Dona Francisca da Venda tinha virado uma espécie de líder não oficial da comunidade. Com o dinheiro do relógio do coronel, tinha comprado mantimentos para distribuir entre os mais necessitados, e agora organizava reuniões semanais na igreja para discutir os problemas da cidade. Gente, disse ela numa dessas reuniões, com a autoridade de quem tinha aprendido a falar alto. Chegou mais uma família de retirantes da seca. Precisamos arranjar abrigo e comida para eles. Eu dou abrigo na minha casa, ofereceu seu Manuel da Farinha. E eu dou farinha e feijão, completou seu Zé Carpinteiro. Era assim agora. O povo tinha aprendido a cuidar uns dos outros, a resolver os problemas em conjunto, a não depender de nenhum mandão para decidir o que fazer. A fazenda do falecido coronel tinha virado propriedade coletiva. Os vaqueiros que trabalhavam lá se organizaram e dividiram o gado entre si, criando uma espécie de cooperativa, onde todo mundo trabalhava e todo mundo recebia. As terras que antes serviam só para engordar o bolso de um homem, agora alimentavam dezenas de famílias. Mas a mudança mais impressionante era na igreja. O padre, que antes pregava submissão e conformidade, agora falava de justiça e dignidade. Nas missas de domingo, lembrava o povo de que Deus criou todos os homens iguais e que ninguém nasceu para ser escravo de ninguém. Meus irmãos, dizia ele do púlpito, Jesus Cristo veio ao mundo para libertar os oprimidos. E nós, que seguimos seus ensinamentos, não podemos aceitar que uns tenham tudo enquanto outros não têm nada. O povo ouvia e concordava, porque finalmente tinha encontrado um padre que falava a linguagem que eles entendiam. A linguagem da justiça, da igualdade, da fraternidade verdadeira. E quando algum visitante chegava à cidade e perguntava como tudo aquilo tinha começado, o povo contava a história de Isabel da Serra Brava. Contava com orgulho, com respeito, com admiração, porque sabia que aquela mulher tinha sido o instrumento que Deus usou para mudar o destino de Santo Antônio das Grotas. Foi numa tarde dessas que chegou uma notícia que deixou todo mundo alvoroçado. Um mascate que vinha de longe trouxe a novidade. Isabel da Serra Brava tinha largado o cangaço. Juro por esta cruz, disse o mascate, beijando o crucifixo que carregava no pescoço. A mulher sumiu do mapa faz 3 meses. Ninguém mais viu ela armada. Ninguém mais ouviu falar em roubo ou tiroteio. Dizem que ela se casou com um fazendeiro honesto lá pro lado do Ceará e agora vive plantando algodão. A notícia causou sentimentos contraditórios no povo de Santo Antônio das Grotas. De um lado, ficaram felizes em saber que Isabel tinha conseguido encontrar a paz. De outro, sentiram uma pontinha de tristeza, como se tivessem perdido uma protetora, uma guerreira que lutava pelos fracos. Mas será que é verdade mesmo? Perguntou Dona Francisca. Verdade ou mentira? Disse seu Manuel. O importante é que ela nos ensinou a andar com as próprias pernas. Agora, a gente não precisa mais dela para continuar vivendo com dignidade. E era verdade.
O povo de Santo Antônio das Grotas tinha aprendido a lição mais importante que uma liderança pode ensinar: a se tornar independente. Isabel da Serra Brava não tinha criado súditos, tinha criado cidadãos. Nas noites de lua cheia, quando o vento soprava entre as casas de taipa e o povo se reunia na calçada para conversar, sempre alguém lembrava da cangaceira que tinha mudado suas vidas. Lembram do dia em que ela chegou montada naquele cavalo castanho? Dizia um. E do jeito que ela encarou o coronel sem baixar os olhos? Completava outro. E da hora em que ela disse que toda mulher tem direito de escolher o próprio destino? Acrescentava uma das mulheres. As crianças que tinham nascido depois do duelo cresceram ouvindo essas histórias e cresceram diferentes das outras crianças do sertão. Cresceram sabendo que não precisavam aceitar injustiça, que podiam lutar pelos seus direitos, que coragem não era privilégio de homem nem de rico. E quando essas crianças cresceram e se espalharam pelo sertão, levaram consigo as sementes da transformação. Plantaram em outras cidades a ideia de que o povo pode viver sem medo, sem humilhação, sem coronéis mandões. Foi assim que a história de Isabel da Serra Brava se espalhou muito além de Santo Antônio das Grotas. Virou lenda que corria de boca em boca, de feira em feira, de família em família. Virou símbolo de resistência, de dignidade, de esperança. E o mais bonito é que a lenda crescia não porque Isabel tinha virado santa ou heroína inalcançável. Crescia porque ela tinha mostrado que qualquer pessoa comum pode fazer a diferença quando tem coragem suficiente para enfrentar a injustiça. Porque no fundo, meu povo, Isabel da Serra Brava não era diferente de qualquer um de nós. Era só uma mulher que decidiu não aceitar o mundo como ele era, e teve coragem suficiente para tentar mudá-lo. E isso qualquer um pode fazer. 10 anos se passaram desde aquela tarde de fogo em Santo Antônio das Grotas. E o sertão inteiro ainda falava da cangaceira que desafiou um coronel e mudou o destino de uma cidade. Mas agora a história tinha virado lenda, e como toda lenda que se preza, tinha ganhado cores novas, detalhes que talvez não tivessem acontecido, magia que só o tempo e a imaginação do povo conseguem criar. Diziam que Isabel da Serra Brava era filha de Lampião com uma mulher misteriosa que ninguém nunca viu. Outros juravam que ela tinha pacto com os santos, que carregava uma bala benzida que nunca errava o alvo. Tinha quem garantisse que ela podia ver o futuro, e por isso sabia sempre quando os volantes iam chegar. Mas em Santo Antônio das Grotas, onde tudo acontecera, o povo guardava a memória verdadeira. E quando chegava algum contador de história de fora, querendo enfeitar os fatos, logo tinha alguém para corrigir. Não, meu amigo. A coisa não foi assim, não. Eu tava lá, eu vi. E vou te contar como foi de verdade. A cidade tinha prosperado de um jeito que impressionava os visitantes. As ruas continuavam de chão batido, mas agora tinham sido alargadas para comportar a feira semanal que atraía gente de léguas de distância. As casas continuavam de taipa, mas agora eram casas de gente que trabalhava para si mesma, não para engordar o bolso de coronel. A antiga fazenda do coronel Ramiro tinha virado exemplo de cooperativismo no sertão. Os antigos vaqueiros tinham se organizado numa sociedade onde todo mundo era dono de um pedaço. Todo mundo trabalhava, todo mundo lucrava. Criavam gado, plantavam algodão, produziam queijo que era famoso até na capital. Dona Francisca, agora uma senhora respeitada de cabelos brancos, tinha virado a primeira mulher prefeita daquela região. Não porque alguém tinha nomeado ela, mas porque o povo tinha decidido que era ela quem melhor representava os interesses da comunidade. Foi Isabel quem me ensinou que mulher pode mandar também, dizia ela sempre que perguntavam como tinha chegado àquela posição. Ela mostrou que a autoridade não vem do medo, mas do respeito. A igreja da cidade tinha ganhado um vitral novo, feito por um artista que tinha vindo do Recife especialmente para isso. No vitral, havia a figura de uma mulher de chapéu de couro e cartucheiras cruzadas, olhando para o alto com uma expressão de determinação e fé. Embaixo da figura, uma frase: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
O padre atual, um homem jovem que tinha chegado anos depois dos acontecimentos, se espantara quando vira o vitral pela primeira vez. Mas isso é uma cangaceira. Como é que vocês põem uma bandida na igreja? Padre, tinha respondido seu Manuel, já velhinho mas ainda firme. Aquela mulher fez mais pela justiça em uma tarde do que muita gente faz numa vida inteira. Se isso não é santidade, pelo menos é exemplo de coragem cristã. E o padre novo tinha entendido, porque no sertão as pessoas sabem distinguir entre a lei dos homens e a lei de Deus. Sabem que às vezes é preciso quebrar uma para cumprir a outra. Mas o que mais impressionava os visitantes era o jeito como as mulheres de Santo Antônio das Grotas se comportavam. Andavam de cabeça erguida, falavam alto quando necessário, participavam das decisões da comunidade. Não havia mais mulher apanhando calada, não havia mais moça sendo obrigada a casar com quem não queria. Foi Isabel quem ensinou que respeito se conquista, não se implora. Explicava a Dona Maria das Dores, que agora tocava sozinha a venda que antes pertencia ao marido falecido. E quando chegava algum forasteiro metido a mandão, querendo impor autoridade à força, logo descobria que tinha chegado ao lugar errado. O povo de Santo Antônio das Grotas tinha aprendido a não aceitar humilhação de ninguém. Numa tarde dessas, apareceu um fazendeiro rico de cidade vizinha, montado num cavalo caro, vestido de terno branco e relógio de ouro. Queria comprar terras na região para criar gado, e chegou oferecendo dinheiro como se estivesse fazendo favor. Escutem bem, seus matutos, disse ele na praça, com ar de superioridade. Eu vim aqui para fazer vocês ricos. Compro todas essas terras por um preço justo, e ainda dou emprego para todo mundo. O povo se reuniu para ouvir, mas não era o povo submisso de 10 anos atrás. Dona Francisca se adiantou no grupo e respondeu: Obrigada pela oferta, coronel, mas nossas terras não estão à venda. E emprego nós já temos, trabalhando para nós mesmos. O fazendeiro ficou vermelho de raiva. Vocês não sabem com quem estão falando. Eu sou o coronel Augusto Pereira, dono de meio estado. Posso comprar essa cidade inteira. Pode comprar o que quiser, respondeu seu Zé Carpinteiro, já velhinho, mas ainda corajoso. Mas não compra o que não está à venda, e muito menos compra nossa dignidade. O forasteiro ficou tão furioso que chegou a pôr a mão no cabo do revólver. Foi quando ouviu a voz de uma criança no meio da multidão. Olha lá, vovô! O homem parece o coronel ruim da história da tia Isabel. Um murmúrio correu pela multidão, e o fazendeiro sentiu algo que não estava acostumado a sentir. Medo. Medo de um povo que tinha aprendido a se defender, que não baixava mais a cabeça diante de ameaça. Coronel, disse Dona Francisca, com a firmeza de quem tinha autoridade moral. O senhor é bem-vindo aqui como visitante respeitoso, mas se vier para humilhar ou ameaçar, melhor ir embora enquanto é tempo. O fazendeiro olhou ao redor e viu dezenas de pares de olhos o encarando sem medo. Viu homens e mulheres que não se curvavam, crianças que tinham crescido ouvindo histórias de resistência, um povo que tinha aprendido o valor da própria dignidade. Montou no cavalo caro e foi embora sem dizer mais nada, sabendo que tinha encontrado algo que seu dinheiro não podia comprar, nem sua arrogância podia quebrar. Um povo livre. E foi assim que a lenda de Isabel da Serra Brava continuou viva, não apenas nas histórias que o vento carrega, mas no exemplo diário de gente que tinha aprendido a viver sem medo. Porque algumas sementes, quando são bem plantadas, dão frutos que alimentam gerações inteiras. E a semente que Isabel plantara naquela tarde de duelo continuava dando frutos, espalhando-se pelo sertão, ensinando que a liberdade não é presente que se ganha, é direito que se conquista. E assim, meu povo, termina essa história que começou com sangue e acabou com esperança. Termina com a certeza de que enquanto houver gente corajosa no mundo, sempre haverá quem enfrente a tirania e plante as sementes da justiça. Quem morreu não calou. Virou exemplo na memória, força na alma do povo que ficou. Virou lenda que o tempo não apaga, história que passa de pai para filho como herança sagrada. E quando a lua nasce cheia sobre o sertão,
e o vento sussurra entre os juazeiros. Ainda se ouve o eco daquela tarde de fogo, quando uma mulher mostrou que coragem não tem sexo e justiça não tem medo. Isabel da Serra Brava virou memória eterna, alma que ronda as grotas defendendo os fracos, espírito que protege quem luta do lado certo. Virou lenda viva no rastro da pólvora que ainda ecoa pelo sertão sem fim.